Bom, e além desse fato, tem também uma declaração do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que confirmou a reunião realizada por Marcos Duval, mas afirmou, por outro lado, que não havia nenhuma espécie de complô ou crime tratado nessa reunião. Vamos conferir. Em segundo lugar, presidente, sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Então, só para trazer esses dois pontos, presidente. E obrigado. Doutor Renato, vamos aqui para um pouco de jurídico, né? Nós temos aí a narrativa de um complô do Marcos Duval, dizendo que o Daniel Silveira procurou, etc., mesmo com essas idas e vindas. E o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, disse que essa reunião aconteceu, mas que esse tema nunca foi tratado e que complô não é crime, né? Essa parte a gente precisa esclarecer bem. A gente tem o crime contra o Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado, ambos são só tentativas, né? É tentar, o verbo é tentar, mas tem mediante violência ou grave ameaça. Alguma dessas duas modalidades pode ser apontadas imaginando que tenha havido esse complô. Eu posso alegar que houve violência ou grave ameaça, ou que haveria violência ou grave ameaça para que esse complô seja criminalizado, caso comprovado? Olha, do ponto de vista jurídico, acho que a primeira coisa, Pavinato, é verificar se essas mensagens, de fato, elas são verdadeiras. Então, quando você pega um processo judicial, a primeira coisa que você faz é fazer a chamada ata notarial, que é no cartório, você vai até um tabelião, mostra o celular ou então entrega para a Polícia Federal, a própria Polícia Federal vai atestar a veracidade disso. Porque só o print de WhatsApp, isso pode ser facilmente manipulado. Então, eu não cheguei a ver todos os prints, recebi alguns aqui antes pela produção, li alguns, aquilo ali me parece que, assim, primeiro parece uma conversa de louco, né? Vamos dar o golpe, não vamos dar o golpe, vamos gravar o ministro do Supremo, é uma maluquice. Se isso for confirmado, a tentativa de abolição do Estado Democrático, como não tem a violência aí, eu acho que aí fica difícil de enquadramento. Mas eu volto um passo ainda atrás. É verdadeiro? Não. Porque se não for verdadeiro também, aí você tem no mínimo uma difamação. E se for verdadeiro, isso vai complicar, talvez não complique a situação... Também a denunciação caluniosa, que nesse caso configura plenamente. Isso. E se for verdadeiro, isso vai complicar ainda mais a situação do próprio Daniel Silveira. O sujeito, como já dito pelo Rodolfo, né, já tem uma coleção aí de condenações, existe toda uma polêmica em volta do nome dele, mas o fato é que ele tem uma condenação transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não tem como se negar. Então, isso vai complicar ainda mais a situação do sujeito que foi preso cedo. Então, tem que verificar, tem que ter muita calma. O direito se trabalha com provas. Tem que verificar primeiro se isso é procedente ou não. Claro, Dani. Renato, eu gostaria de te fazer uma pergunta. No caso, o Alexandre de Moraes, ele foi citado pelo senador. Neste caso, ele deveria continuar conduzindo o inquérito? Ele não deveria, por exemplo, também colher, aliás, o STF também solicitar o seu depoimento? Como fica essa situação agora, sendo que ele foi citado pelo próprio senador? Claro.
Fica à vontade. Eu acho que aí ser citado que queriam gravá-lo, ele é a autoridade que está conduzindo o inquérito. Então, assim como acontece em outros processos, assim como acontecia até na Lava Jato, né? Então, naturalmente, o pessoal fala do ministro Alexandre em todos os momentos e aí ele é mencionado porque se tentava alguma coisa. Mas eu vejo que a ideia não é contra a pessoa física do ministro Alexandre, mas sim, institucionalmente, queriam constranger o ministro do Supremo ou constranger o presidente do TSE, não necessariamente a pessoa física do ministro Alexandre. Por isso que eu acho que não é um problema a continuidade da condução. Eu sei que isso é bem também tem uma polêmico. pergunta em relação ao Alexandre de Moraes. A minha questão é, na verdade, porque o senador, ele colocou ali que falou para o ministro que ocorreu, não é, esta situação. Complô, no momento que ele presenciou o complô. Então, ele avisou. Então, o ministro sabia do que estava acontecendo e também não falou nada, nada foi divulgado. Portanto, ali nós temos um indício de algo que precisa também ser investigado a fundo. Sim, Eu quero acrescentar nessa colocação dela. E uma vez que o Alexandre de Moraes soube, não caberia a ele tomar um outro tipo de atitude? Talvez confrontar as partes? Por que ele deixou se estender? Mas aí o inquérito está correndo, o inquérito é sigiloso, a gente não... Isso, não, tudo bem, mas aí tudo bem, então retira essa parte. Mas ele poderia, no caso, ter uma outra atitude, chamar essa parte e falar, olha, tá rolando aqui uma conversa, eu vou trazer para o popular. Já poderia ter pedido a quebra de sigilo telemático das partes Talvez tenha até envolvidas. pedido. Exatamente. No inquérito. Nós não sabemos Pode ser que tenha feito. É por isso que eu Pode ser que se exista, pode ser que não tenha encontrado nada, pode ser que não tenha ocorrido essa quebra. Isso pode ser que não tenha tido nem a conversa. Exato. Porque não necessariamente... Ele citando o Alexandre de Moraes, ele acaba colocando mais uma pessoa a ser investigada. O sujeito falou, conversei com o Alexandre de Moraes. Pode ser que tenha conversado e pode ser que nem tenha chegado a esse ponto, né, da conversa. E daí, quais são as medidas que o ministro colocou, se isso eventualmente no inquérito que corre, como bem lembrado pelo Pavinato, né, sobre segredo de justiça, sigiloso, etc., pode ser que tenha havido uma quebra. Isso vai se desenrolar essa semana. Agora, para quebrar o sigilo do presidente, o telemático, quem tem que pedir é o PGR. Não do presidente. Agora são 14 horas e 31 minutos. Do senador, no caso. Repita aí, Pavinato. 14 horas e 31 minutos. No caso, por exemplo, Marcos Duval, ele levou esse fato, ele narrou esse fato para o Alexandre de Moraes lá na Sala Branca, que é a sala adjunta do STF. Ele estava em sessão, saiu de toga e falou com ele, verbalmente, uma reunião informal. Diante desses fatos, ele não deveria ter acionado o PGR? Se mencionou o PGR, sim, o PGR não poderia vir a público? Afinal de contas, o Ministério Público uma suposta acusação, sim, assim. Mas vamos lá. Isso? E a sua pergunta, qual era? Passa pro próximo. Eu tenho outra. Eu tenho um ponto importante. Tudo Alexandre de Moraes. Fica tudo muito nebuloso. Lembrei. Na cabeça das pessoas. Não vou esquecer. Se uma vez, por exemplo, ele citou o Bolsonaro, ok? E aí as câmeras agora estão todas no Bolsonaro pelo peso do nome, ele é o ex-presidente. Uma vez que, de repente, eu não sei, ele seja chamado para dar um depoimento ou algo do tipo, o Alexandre de Moraes também deve ser citado, deve ser investigado ou deve ir para essa... Não, porque ele que está conduzindo o inquérito. É Jânio Quadro, né? Multo-me a mim mesmo. Investigo, você viu como fica complicado? Porque ele conduz, ele relata, ele julga. Foi citado o ex-presidente Bolsonaro. Vem, senta aí. Isso foi verdade, mas também foi citado o Alexandre de Moraes. Pera. Vai investigar Quem vai me investigar? Mas acho que esse foi o ponto que a Dani levantou. É como no caso do Daniel Silveira, que falando do próprio, quando ele foi preso na primeira vez, em 2021, se eu não me engano, ali, por falar do Supremo, que queria vir a cena de ministro sendo espancado. Notícia de última hora. Opa, vamos lá. O senador Marcos Duval, eu não sei, mas ele deveria procurar ajuda psiquiátrica. Porque ontem ele falou aquilo que falou na live, mais cedo ele se desdisse da coação e agora ele está reafirmando que Jair Bolsonaro tentou coagi-lo.
Eu acho que falta entendimento da palavra. Ele acabou de voltar a reafirmar o discurso. Está tendo uma briga de ligações ali no fundo que a gente não sabe onde... Agora, como é que alguém tenta coagir? Tem 1000 formas. Né? A gente não sabe os bastidores, o que foi colocado na mesa. Porque coação é coação. Coação é coação. Uma tentativa de coação... tem coação, tem chantagem. Exatamente. Coagir. Para quem não sabe o que coagir, coagir é você fazer uma pessoa tomar uma decisão sem a vontade dela. Por exemplo, os exemplos antigos, né, da minha época de criança. Sujeito engravidou a sujeita e o pai da sujeita pegou um revólver no casamento até ele falar sim. Então ele foi coagido. Mas é a coação. Se ele falar não é tentativa de coação, é uma coação do mesmo jeito. A coação aconteceu. Sim. Agora, essas figuras... Porque ele escreve, as notas que o senador escreve, elas são muito sofridas, né? A língua portuguesa, ela sofre ali um pouco. Mas eu queria saber o que é tentativa de coação. Carol, continua, eu precisava colocar essa... Ele acabou de voltar atrás da tentativa de coação, seja lá o que isso queira dizer. Eu acho que a gente vê aí que deve estar havendo outras coações aí para ele ir e voltar, assim, no que ele está dizendo. Porque hoje pela manhã a gente sentiu que quem é o casal, né? Exatamente. O casal é o cachorro oculto da vez. Exatamente. Quem que está devendo aí na banca. Porque aí de manhã pareceu que ele quase tinha pedido perdão para Bolsonaro pela forma que ele falou e se refez ali na sua fala e agora voltou, como o Pavinato disse. Mas o que a Dani levantou que é muito importante também é no caso do Daniel Silveira, quando ele foi preso pela primeira vez por falar que queria ver os ministros do STF sendo espancados. Foi uma fala terrível que ele fez. E os próprios ministros ali conduzindo o caso deles. Então é uma mistura ali que confunde, né? E pode prejudicar o andamento do processo. E esse caso... é uma questão nova, é uma legislação nova. Esses tipos penais foram incluídos, adaptados da antiga Lei de Segurança Nacional, transferidos para o Código Penal em 2019. Então não tem jurisprudência ainda, não tem casos decididos. São os últimos artigos do Código Penal. Exatamente, é a estreia desse tipo de crime no Código Penal brasileiro. Estreou bem, né? Então isso suscita muitas dúvidas, porque eu fiquei maquinando aqui o que o Rodolfo falou, e vocês, por favor, ajudem a maquinar. Porque de fato é o seguinte, a gente precisa partir do pressuposto que se ele levou isso para o ministro Alexandre de Moraes, lá em dezembro, depois da diplomação, o Daniel Silveira, tanto o Daniel Silveira quanto o próprio Marcos Duval já deveriam ter sido intimados pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Ou no curso dessa investigação que começou no dia 8 de janeiro, porque ele foi chamado a prestar depoimento nessa investigação. Os autos que saiu a decisão do Alexandre de Moraes são os autos da investigação contra o Ibanez Rocha, contra o Anderson Torres, sem prejuízo de outros eventuais envolvidos. Pós 8 de janeiro. Exato. É nesse inquérito que ele foi chamado. Então por que ele já não foi chamado de imediato? Essas são perguntas que não quer... Porque isso faz parecer que ele não falou com Alexandre de Moraes. Sim. Ou que ele não relatou o que ele diz ter relatado. Ele pode ter se encontrado com Alexandre de Moraes... Ou uma outra também. E pode ter dito outra coisa. E o próprio Alexandre de Moraes não quis se manifestar sobre a declaração do Daniel Silveira, do Marcos Duval. É que você falou do casal, agora eu fico... Isso é uma coisa tão estapafúrdia. Só colocar mais uma nesse seu tracinho aqui. Posso riscar aqui? Tem mais um aqui, ó. Ou o Alexandre de Moraes não achou que ele viria a público agora e falar isso? Então, eu não sei. Então, por isso, como a gente não sabe o que acontece, o Alexandre de Moraes, ele virou parte dessa narrativa. Exato. É uma narrativa que inclui Daniel Silveira, Bolsonaro, ele e o próprio Alexandre de Moraes. E ele, como parte, vai conduzir ainda todo o inquérito? Quem conduz é a Polícia Federal, não, sim, mas ele está mandando, assim, colher depoimentos. Agora ele vai tornar a parte interessada. Exato. Mas eu volto a dizer, eu acho isso e concordo. Ou tudo isso é para tornar o Alexandre de Moraes suspeito e não poder mais... É um negócio tão estapafúrdio. Não poder mais seguir com isso. Porque assim... Tem que passar para outro ministro. Imagina o cara chegar lá na beira do plenário,
sei lá, ministro, vem aqui um pouquinho. Eu, como sou advogado, muitas vezes a gente tá lá, eu acabo chamando o desembargador, o ministro, entregando um memorial, conversando, né? Daí, num momento desse, alguém chega lá e fala, ministro, é o seguinte, olha, eu sou senador da República, talvez o senhor não se lembre de mim, tal, meu nome é tal, mas acontece o seguinte, tem um pessoal aí que me chamou que era para gravar o senhor, tal, mas que conversa de louco. Talvez o ministro, eu não sei nem se o ministro levou a sério um negócio desse, que é uma conversa tão de maluco. Pode ser também, o não acredito, pode ser. Porque, não acredito. Não acredito. Porque, olha, sinceramente... Cada coisa que... Lá que... Dia 8 de janeiro, num domingo, eu estava no interior e, de repente, o meu pai fala, olha, liga a televisão, tem uns negócios acontecendo em Brasília. Eu falei, não acredito, sabe? Você fica, assim, sem palavras. E daí, isso daí, eu acho que um pouco disso também. Vamos fazer uma rodada seguinte. Começa com Carol. Perguntas que você faria ao senador Marcos Duval. Olha, eu tenho uma pergunta quente para o Marcos Duval. Se o Alexandre realmente soubesse disso, porque eu tenho a sensação que o pessoal como um todo, ali não estou acusando ninguém, mas está caçando provas para dizer que Bolsonaro queria realmente fazer um golpe de Estado. Se queria ou não, a gente só vai saber no futuro ou não vai saber. Mas se o Alexandre sabia disso, uma baita de uma informação quente na mão, por que ficou em sigilo por tanto tempo? Porque 1 semana, 2 semanas para esse assunto é muito tempo. Eu acho que ele já teria mexido os pauzinhos para aquilo ali sair nas mídias, né? E você? Olha para a câmera, porque assim, depois se ele assistir, ele pode responder na rede social. Sim, claro. Então, olha para a câmera, finge que ele está te olhando agora e faz a sua pergunta para ele. Ok. Senhor Marcos Duval, por que o senhor procurou exatamente o ministro Alexandre de Moraes? Com tantos ministros na casa para o senhor procurar, foi justamente o Alexandre de Moraes. Muito bem. Doutor Renato Ribeiro, mande sua pergunta ao senador Marcos Duval. A minha pergunta acho que é mais objetiva, né? Eu acho que o Brasil quer saber mesmo o que aconteceu. Quando a gente dá uma versão, volta atrás, daí volta na primeira versão, isso fica um pouco complicado. Então eu quero entender como cidadão, porque as acusações são muito graves. E essas acusações, elas envolvem, você está falando do ex-presidente da República, do ministro do Supremo Tribunal Federal, do ex-deputado federal que agora está preso. Então, envolvem autoridades da República ainda do momento e a autoridade que até 31 de dezembro, era o presidente da República. Então, entender o que aconteceu, isso é muito grave, pode ser que isso seja apenas aí a ponta de desdobramentos muito maiores. Então, o que eu quero saber é realmente isso. E tem que fazer um parabéns aqui ao senador, tá? É uma coisa que eu gostei. Ele não renunciou de fato. Porque eu acho que nesse momento... Parabéns, por que parabéns? Porque como senador, puxa vida, você tem milhões de votos. Seja qual for o estado. Mas ele já perdeu a força, desculpa. Não, mas é um desrespeito. Ele já perdeu a... Desculpa. Sim, eu concordo que ele se contradisse. Isso vai complicá-lo politicamente diante do seu eleitor, mas é um desrespeito tão grande. É quando o sujeito recebe uma votação, recebe a confiança do seu eleitor e vai lá e renuncia, porque fala, eu não aguentei, eu vou fazer outra coisa, eu vou pescar, qualquer coisa assim. Então eu acho que, primeiro, ele é representante do Estado, legal que ele não renunciou. Como senador, ele pode provar e ir mais a fundo nessa situação que ele está revelando, se é que é verdadeira. Então, isso é importante. Então, não renuncie, continua, prova, vá até o final. Senão o cara renuncia, fala, vou morar nos Estados Unidos. Cara, desculpa, ele mostrou uma fraqueza nesse momento gigantesca, só faltou ele chorar. 20 anos de SWAT, morando nos Estados Unidos, Deus sabe pelo que ele passou, o tipo de treinamento que ele teve. Aí ele vem no calor da emoção, sabe, parecendo uma criança de 15 anos. Homens choram. Eu também choro muito, mas eu só choro hoje de felicidade. No momento do calor da emoção ali, cara, ele não poderia ter ido no Instagram, que é
pior coisa que um ser humano pode fazer é estar nervoso com alguma coisa, ou muito louco de álcool, sei lá, bebeu cerveja pra caramba, brigou com a namorada, vai lá e liga a câmera do celular e começa a fazer live e começa a postar as coisas. Vira muro das lamentações. Tem música sertaneja sobre isso, inclusive. Tem umas músicas. Uma palhinha. Não, eu vim ouvindo no rádio aí uma que o cara, ele vai no boteco e o celular, ele só faz besteira quando ele pega o celular e liga pra ex-namorada. Então são histórias assim. Exatamente. Smartphone, coração partido. Não combina. E aí, só terminando aqui, aí ele vai lá no calor da emoção, fala tudo aquilo que ele falou, aí logo de manhã ele toma um café, se recompõe e fala, não foi nada daquilo que eu falei, foi mais ou menos. Aí agora, parece que ele está, olha só o que eu vou falar aqui, parece que ele está sendo coagido a voltar atrás do que ele falou ontem. Será que ele não está, de fato? Fica essa pergunta aqui. Pois é. Já mostrou fraqueza. Mas uma pergunta que você deveria... O senhor está sendo coagido a mudar de versão? Dani Alves, olhe para a câmera e faça a sua pergunta ao senador. Bom, eu falaria com o senador, perguntaria para ele o porquê, neste momento, ele está realizando essas revelações e não o fez quando efetivamente aconteceu este ato. Porque o que fica aparecendo para a população como um todo é que ele não entende a importância das instituições. Porque no momento que algo tão grave acontece, é naquele momento que se precisa realizar as devidas denúncias, seguindo todo o processo que deve ser seguido. Por que isso não foi feito? Ele diz... Não, você está falando com ele. O senhor diz que realizou denúncia, mas não informou onde, com quem, em qual momento, qual é o estágio deste processo e por que não foi revelado à população. A denúncia parece que ele foi fazer fofoca. Foi fofoca.